apresentar o queridíssimo Dr. Leandro. O Dr. Leandro já é meu amigo lá na internet. Agora ganhei mais um monte de amigos, gente. Ganhei a doutora Patrícia, ganhei a doutora Regina, ganhei mais um montão de amigos lá na internet. O doutor Alexandre Peruso, eu já era fã de carteirinha, agora pelo menos ele já é meu amigo, que até então só eu era fã dele, agora ele já virou meu amigo. E o doutor Leandro, ele já virou meu amigo já faz tempo. Então, doutor Leandro, seja bem-vindo, gratidão pela presença, muito bom ter você aqui, gracinha a ele, gente. Ele atende lá em Campinas, depois você fala um pouco, tá? Ele é médico especialista em medicina estética há mais de 20 anos, originalmente ginecologista e obstetra, trouxe muitos bebezinhos ao mundo, lindinho também, igual a doutora Patrícia, né? E aí, ele agora se dedica, acho que full time agora, né? A medicina estética, atendeu no SUS, não sei se você fala se você ainda atende, acho que você não atende mais, né? Mas ele vai falar sobre a intimidade, que você também pode ser bonita na intimidade. E existe muito tabu com relação a esse assunto, as pessoas não conversam, não perguntam. Então, meninas, fiquem à vontade, aproveita mesmo, tá? Perguntem, lota o chat aí, que depois eu faço todas as perguntas para ele. Então, doutor Leandro, muito bem-vindo, obrigada pela presença, e entra e fica à vontade, a casa é sua. Ivânia, obrigado pelo convite, eu queria agradecer mais uma vez estar aqui com você, podendo falar para as suas seguidoras, para as suas amigas, para as suas clientes, a respeito de um tema tão cheio de tabu, que é intimidade, sexualidade e como ficar bonita na intimidade. Queria aproveitar também e agradecer as flores maravilhosas que eu recebi, rosas colombianas, não é qualquer rosa, é rosa colombiana, é outro patamar de agrado, entendeu? Minha filha já comeu todos os bombons, não deixou ninguém comer mais nada, ela adorou, te agradeceu também, né? Ainda, inclusive, eu dei um para cada uma das secretárias, aí minha filha falou assim, nossa, pai, você comprou um bombom que veio faltando 2? Eu falei, não, eu não comprei, eu ganhei esse bombom. Né? Já ficou brava que estavam faltando 2, mas ela adorou. Então, muito obrigado pela lembrança, foi muito legal. E as rosas estão na recepção da minha clínica, porque elas são muito bonitas e as clientes adoraram hoje. Falaram, nossa, doutor, que rosas lindas. Eu falei, ganhei de presente de uma grande amiga. E queria aproveitar e agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje, né? Eu sei que esse horário o pessoal está meio que cansado, às vezes tem um jantar para fazer, cuidar da família, no meio de um momento tão difícil que a gente está vivendo com relação à pandemia, né, que os casos não param de aumentar e essas coisas, e as pessoas... Eu queria poder trazer uma palavra de, sei lá, de positividade. Eu acho que a positividade é o grande caminho que a gente tem hoje em dia, né? Vocês podem ver que eu ainda, para ser uma coisa mais alegre, eu vim até no quarto da minha filha, tem uns ursinhos ali no fundo, foto ali de pendurada dela e tal, e gostaria de contar um pouco, brevemente, como foi essa história de chegar na medicina estética, porque eu era ginecologista, sou ginecologista de formação básica, e comecei com isso eu sou formado há 27 anos, e aí comecei a fazer estética por um acaso, porque eu conheci uma cliente que me chamou para falar, para pedir uma orientação e falar como a estética era importante. Eu não acreditava, eu já contei isso para a Ivânia sabe. Eu sempre achei que estética era coisa de charlatão, e eu falo isso para ela e falo para todo mundo abertamente. E aí eu fui fazer os cursos e descobri que não só não era, como existe a estética séria, a estética médica séria, e dá para ser feita com muita técnica e muita qualidade. E aí eu acabei derivando para esse caminho que é a estética da intimidade, que é isso que a ginecologia, que é a parte que eu sei fazer muito bem, associada à parte de estética que eu fui evoluindo. Então eu pensei, poxa, se eu posso cuidar do rosto das mulheres, do corpo das mulheres, por que eu não poderia cuidar também da intimidade das mulheres? Então, aí o nosso tema, que até você brincou, que você falou que era bonitinho, é como ser bonita na intimidade, como a intimidade também pode ser bonita. E eu queria saber de você, se você quer começar com alguma pergunta especial, alguma coisa que te incomoda, que te aflige, sei lá. Ou você acha que as suas seguidoras poderiam ficar interessadas? Eu tenho uma aqui, eu acho que eu tenho uma aqui na internet, deixa eu pegar aqui, teve uma que colocou no meu story, lá no box de pergunta,
Então, vamos lá. Meninas, coloca a pergunta aqui, vocês que já têm pergunta, enquanto eu vou pegando aqui essa dessa seguidora, e aí você já vai fazendo a pergunta para ele, tá bom? Aproveita. Mesmo assim, eu acho que vale a pena a gente, enquanto você acha a pergunta, eu queria colocar um dado que é super importante para a gente falar. Nunca foi tão importante a gente falar de autoestima, né, como agora, no momento que as pessoas estão mais em casa, mais reservadas, que elas se olham com outros olhos, porque antes a gente não tinha tempo nem de olhar no espelho, né? A gente acordava, tomava banho ou não, ou dependendo da rotina já saía, ia cuidar da casa, ou ia trabalhar, ou ia cuidar dos filhos, ou ia cuidar da escola, e tinha uma rotina que era tão diferente, nossa rotina mudou tanto. E quanto mais a gente se interioriza, mais a gente pensa que a gente está dentro de casa, mais a gente percebe que a gente enfrenta nossos, não gosto da palavra, mas assim, são nossos próprios demônios, né? Que a gente fica mais com ele, né? Porque a gente fica mais sozinho, né? E aí a autoestima tem tudo a ver com isso, né? Nunca foi tão importante a autoestima, porque você se questiona em várias coisas e os casais estão muito juntos, né? Então aquele casal que não tinha uma sexualidade muito boa tinha que ser resolvida, né? Ou aquela casais que se afastaram muito antes, capazes de chegarem mais perto, né, um dos outros. E eu acho que essa parte de intimidade é tão importante, porque a mulher, às vezes, ela se sente tão insegura depois de um parto, depois de envelhecer, ou quando ela faz muita atividade física. Então, eu estou aqui para justamente esclarecer tudo isso para todo mundo, todas as perguntas, Tá. e ter um dado. Temos um monte de pergunta aí já, ó. Então tá, essa daqui da internet aqui eu já achei, ó. É possível fazer uma correção estética interna da vagina e entrada da vagina? Sempre é super possível, dependendo de como essa correção precisa ser feita, porque a gente pode trabalhar com a cirurgia local, estética. Se ela tiver uma fibrose, por exemplo, ela pode ter uma fibrose decorrente do parto ou de algum trauma, e isso pode ser corrigido através da cirurgia, tanto a parede interna quanto a parede externa. Se tiver episiotomia, que a doutora Patrícia falou super bem, a episiotomia, que é o corte que faz a hora que nasce o nenê, às vezes fica uma deformidade, às vezes não fica muito regular, às vezes dependendo do tamanho do bebê, do trauma que acontece na vagina, muda um pouco, a mulher tem vergonha daquilo. Então, essa é uma coisa que dá para ser trabalhada e não é uma coisa tão difícil assim de trabalhar. Bom, vamos lá. E tem outra aqui no chat. Deixa eu já pegar aqui no chat, ó. O chat já tá ficando cheio aqui, gente. Ó, Que bom, acho muito legal isso. É só da abertura que a mulherada solta mesmo, viu, gente? É isso mesmo. Doutor, ser frígida pode ser hereditário? Ser frígida pode ser hereditário? Olha, eu acho que não tem muita relação com isso, não. Eu acho que ser frígida é um termo que não sei quem falou para você que você era frígido, ou em que momento você se achou assim, mas eu vou dar um dado super importante estatístico aqui. Vocês sabiam que 70% das mulheres nunca tiveram um orgasmo durante a relação sexual? 70% das mulheres heterossexuais. Então, eu vou trazer um dado estatístico que eu não trouxe para a Ivânia da outra vez que eu falei, e assim, essa porcentagem diminui muito nas mulheres que são homossexuais ou bissexuais. Talvez porque entre as mulheres haja uma conversa maior e uma cumplicidade maior de entender o corpo feminino, porque antigamente, ou isso já, pelo menos da minha geração para cá, já veio mudando muito, mas assim, o homem era o cara que chegava, obtinha o prazer rapidamente, né? E o prazer do homem é super fácil de ser estudado, né? O homem tem que ter o orgasmo lá, pronto, ou vamos dizer o termo assim, ele gozou, acabou, tá resolvido. E o da mulher, você sabe quando começou a ser estudado o orgasmo feminino? Somente em 2010. Antes disso, não havia um estudo específico do orgasmo feminino no mundo. Olha que coisa incrível. Olha como a mulher ela não tinha esse espaço para ela. E conhecer a intimidade dela é super importante. Então, frigidez é uma palavra muito ampla que precisa ser muito bem discutida com o profissional para se entender e pensar se a pessoa conhece o corpo dela a fundo para entender se ela é frígida mesmo ou não. Tem uma pergunta ali, ela está dizendo que faz um ano que não tem relação sexual e não tem vontade de ter. É normal? Ó, tudo isso depende de vários fatores. Depende do que você está enfrentando, se você toma alguma medicação. Às vezes, medicamentos antidepressivos diminuem muito a libido, diminuem muito a sexualidade.
né? Se você não está passando por algum problema pessoal, isso também diminui muito sua libido. Se você tem uma insegurança que pode ser trabalhada, e aqui ninguém melhor que a doutora Ivânia para resolver esses problemas, se vocês estiverem precisando, entendeu? Porque resolver a parte mental é um grande caminho para resolver essa falta de vontade da relação sexual. E é óbvio que talvez seja necessário fazer alguns exames de hormônio para entender o que você está vivendo, e depende muito da idade que você tem, né? Se você está numa idade próxima da menopausa, isso pode estar interferindo, talvez uma reposição hormonal. Se houver um problema de tireoide, precisa ser tratado para resolver o problema. Então, assim, tem várias coisas que precisam ser abordadas quando a gente pensa em não ter vontade de ter relação sexual. É muito comum a pessoa falar para mim assim, ai, doutor, eu não tenho vontade de ter relação sexual com o meu marido. Eu falo, só com seu marido ou com qualquer outro homem que você imagina? Ah, doutor, com meu marido. Então, eu falei, bom, então esse é um problema que você tem que resolver com seu marido, porque a rotina do dia a dia é muito sacrificante. É muito difícil um casal que está casado há 15, 20 anos, já teve filho, ter a mesma sexualidade quando era namorado, porque quando você está namorando é tudo descoberta, né? Quando você está casado, você chega em casa, você tem conta para pagar, você tem que ver se o filho fez a lição de casa, se a janta está pronta, se a casa está em ordem, se tem roupa lavada, se não sei o quê. Aí depois você vai parar, você deita na cama, 10 horas da noite, morte, o cara, e aí, vamos dar uma namorada? Porra, namorada não, ninguém quer saber de nada, a pessoa quer dormir. Então, assim, sexualidade no namoro é uma coisa, sexualidade no casamento é outra. Isso precisa de uma abordagem muito mais ampla, né? Acho assim, penso eu, né? Então, e nesse caso, vamos lá. O que a medicina estética pode fazer para essa pessoa? Então, a medicina estética, nesse caso, é assim, se há uma insegurança com relação a isso, se há uma dor relacionada a isso, porque é muito comum quando tem, que nem a moça perguntou a respeito de ter uma cirurgia para corrigir a parede da vagina. Às vezes, a parede vaginal fibrosa dá dor. Então, a pessoa vai ter relação e sentir dor, o que ela começa a pensar? Ela começa assim, sexo é dor. E a cabeça vai entendendo, sexo é dor, sexo é dor, sexo é dor. Então, para que eu vou fazer sexo se eu vou sentir dor? Então, isso muda a nossa frequência vibratória para um negócio tipo assim, olha, sexo não é legal, né? Então, o que a gente faz na intimidade? A gente faz preenchimento vulvar, porque quando a pessoa vai envelhecendo, ela perde aquela gordurinha que deixa a vagina mais fofinha, bonitinha, e ela dá uma murchadinha. Então, a gente faz preenchimento, igual faz preenchimento do lábio. E a gente faz um negócio que se chama G-Shot, que é a aplicação de ácido hialurônico no ponto G, que até muito pouco tempo atrás era super discutido se tinha, se não tinha ponto G ou não, e a gente sabe que tem, e logo abaixo do clítoris ali o ponto G. E a gente faz um G-Shot, que é um ácido hialurônico, bem na entrada da vagina, bem onde é o ponto G, faz uma lombadinha, para quando o pênis passa nessa lombadinha, ele estimula melhor a sexualidade, e aí melhora bastante a vida do casal, principalmente dessas mulheres que nunca tiveram orgasmo durante a penetração, que precisam de uma ajuda com masturbação, alguma coisa desse tipo, né? A cirurgia estética na região perianal corre o risco de infecção no pós-operatório? Olha, toda cirurgia corre risco de infecção. Eu tinha visto a pergunta aqui, eu realmente achei que fosse interessante. Imagina, se você pensa, por exemplo, faz uma cirurgia de hemorroida, concorda que a cirurgia de hemorroida é feita no ânus, é onde passa fezes, tudo. É uma região mais suscetível à infecção. Mas existem antibióticos apropriados e tratamentos específicos, e a higiene local, provavelmente não há problema nenhum. Isso aí pode fazer com bastante tranquilidade. É incômoda, é um pós-operatório chato, mas é uma coisa que dá para fazer sem problema nenhum, entendeu? Outra coisa que a gente faz, que eu esqueci de te falar, é o clareamento, né? Eu estava com uma cliente agora, antes de sair do consultório, e ela estava reclamando justamente desse assunto. Eu falei, doutor, com o tempo, por conta do atrito, eu engordei muito na gravidez, me mantive um pouco mais acima do peso durante alguns anos, agora que eu comecei a emagrecer, estou feliz com o meu corpo novamente, mas como tinha um atrito muito grande naquela região, principalmente quem tem pele morena, acaba escurecendo bem a vagina. E no caso dela, escureceu bastante a vagina. E aí eu expliquei para ela que tem os peelings que a gente faz que clareia também. E assim, as opções são infinitas, como cuidar da intimidade. Por isso que eu falo que você está segura com você mesma na hora de estar com o seu parceiro, porque tem muita mulher que tem vergonha, que quer a luz apagada, que quer uma luz mais baixa, que quer estar mais coberta. Ela não se sente à vontade. Ou uma mulher que acabou de se separar, né, teve filhos, cuidou da família toda, agora se separa e volta para, vamos dizer assim, para namorar. Ela quer encontrar outras pessoas, outro parceiro ou parceira, e ela não se sente à vontade com a intimidade dela. Então, trabalhar essa intimidade e a sexualidade é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer por uma mulher hoje em dia, eu acho.
E foi por isso que você resolveu migrar para a medicina estética trabalhar bastante com essa parte íntima? Olha, é uma coisa que acabou sendo natural, Ivânia, porque eu já fazia, quando eu saí da ginecologia, você falou, o Leandro ainda faz ginecologia, parou. Eu ainda faço ginecologia pela prefeitura, eu sou médico do SUS, sou ginecologista lá. Mas essa parte de sexualidade e a estética acabaram combinando muito, entendeu? Então eu acabei derivando naturalmente para isso. As clientes me perguntavam, como a gente está conversando aqui, doutor, mas vai fazer isso, e a sexualidade como é que fica, como é que isso aparece, não aparece? Aí eu acabei indo para esse caminho, entendeu? E você via muita dificuldade das mulheres nesse sentido? Eu vejo um bloqueio. Existe um bloqueio super importante nesse sentido. Delas é um assunto que tem muito tabu ainda, eu acho, entendeu? Eu acho que esse tabu é uma coisa que acontece bastante ainda. E elas têm eu não sei, um bloqueio para fazer essa pergunta, para se pode, se não pode trabalhar a sexualidade. Existe uma criação nisso, né? O homem é criado para o início da vida sexual dele ser o mais intensa possível, né? E o da mulher ser o menos intensa possível, né? Eu acho que são esses dois caminhos. Acho que essa é a diferença maior. A mulher que gosta muito de sexo, ela é vista até pelas próprias amigas como uma mulher mais. Você sabe o que diz esse preconceito, né? Não tem problema nenhum gostar de sexualidade, mas existe um preconceito social muito grande. A mulher que gosta de sexo, tipo, ela não é uma menina mais fácil. E o homem que gosta de sexo é o garanhão, tá certo, ele tem que ser assim mesmo, né? Então, o homem, quanto mais mulher ele pega, melhor para o currículo dele, né? E a mulher, quanto mais homens ela tem, pior para o currículo dela. É muito engraçado isso, né? É um preconceito social gigantesco. E ela é criada para isso, né? De alguma maneira, olha, sexo com prazer não é legal, não pode ficar fazendo sexo por prazer. Você vai casar, vai ter filho e vai cuidar da sua família. E você pensa assim, nossa, que pensamento retrógrado. Meu, mas isso ainda é muito forte nas famílias. Isso não é uma coisa que mudou tanto assim com o tempo, entendeu? Existe ainda um super preconceito com relação a isso. Muito paradigma, né? E a repressão sexual, exatamente para que a mulher ela não tenha. Bom, tem muitos países que fazem a extração, né, do clitóris da mulher, assim, existe muito isso ainda. A gente pensa que não existe, mas existe. E tem muita coisa assim acontecendo por aí que não é falado, não é revelado. Quando a gente fala de sexualidade feminina, principalmente, o único ponto certo da mulher, e aliás é o único órgão do corpo humano exclusivo para o prazer sexual, é o clitóris, né? Ele tem a única e exclusiva função de proporcionar o prazer para a mulher, entendeu? E ele é muitas vezes mal compreendido, mal manipulado até pelos homens ou pelas próprias mulheres que não conhecem a intimidade dela, e eu tenho que ter maior cuidado para explicar para elas que elas têm que conhecer a intimidade delas para poder pedir para o parceiro aquilo que elas gostam. Como é que você pode ter uma relação e deixar e não conhecer a sua própria intimidade? Como é que você pode pedir para o seu parceiro orientar? Porque também o homem não precisa entender tudo. Eu acho que eu não estou aqui para defender nenhum lado, nem homem, nem mulher. Não é porque eu sou homem que eu defendo o lado masculino ou feminino, pelo contrário, eu costumo brincar que eu defendo tantas mulheres que eu sou até muito suspeito, porque eu sou um grande admirador das dificuldades que todas vocês sentem. E até brinco no consultório que se a raça humana dependesse do homem para dar continuidade, já estaria extinta há muitos anos, porque o homem não tem condição nenhuma de dar essa sequência, né? Mas eu tenho certeza que essa parte de sexualidade, isso tem que ser muito bem trabalhada para você conhecer seu próprio corpo. E aí eu pergunto, quantas pessoas que estão vendo a nossa live que conhecem realmente o seu corpo e todas as regiões que você sente prazer, a ponto de poder pedir para quem está do seu lado e falar assim, meu, isso eu não gosto, isso não me faz bem. Você deve viver isso toda hora e você deve ter que explicar isso para a cliente e falar assim, meu, você tem todo o direito de dizer isso me faz mal, isso me constrange, isso não é legal para mim. Só assim que você vai ganhar o seu poder, a sua sexualidade ser forte para você poder também sentir prazer. Porque olha que coisa engraçada.
O homem foi criado para sentir prazer tendo relação. E a mulher foi criada para dar prazer ao homem. Já percebeu isso? E não existe muito isso, você não vê isso no consultório? Ah, mas às vezes ela não faz nada por ela quer dar prazer pro cara, tipo assim, poxa, se eu não der prazer para ele, ele vai me largar. Se eu não transar com ele, ele vai procurar outra. Oi, não é assim, E sabe? aí Você fala precisa... assim, e aí o homem vem e fala assim, você tem que me dar o que é rendido, né? Me render o que é devido, aquela coisa toda, né, gente? Então, assim, E fica acontece uma muito, né? obrigação, né? Então, o sexo não pode ser obrigação. Bom, as minhas alunas, elas, as despertas, já sabem que ninguém tem que nada, né, meninas? Ninguém tem que nada. Você pode, se você escolher. Mas é isso mesmo, assim, uma cultura machista mesmo, de que a mulher ela tem só que dar o prazer para o homem e quando ele quer, no momento que ele quer. Mas quando você falou aí dela falar o que incomoda, na realidade talvez ela até fale, olha, isso eu não gosto, não vou fazer isso. Mas eu acho que é mais difícil ela falar o que ela quer, o que ela gosta, o que na hora da intimidade ela fala assim, aqui eu gosto, isso, vai. Então, ou então talvez ela não descobriu ainda. Eu acho eu acho que são dois caminhos importantes a gente falar. Eu acho que ela tem que descobrir a intimidade dela, né? Ela tem que conhecer o órgão dela, que é o clitóris, ela tem que conhecer o ponto G dela, ela tem que encontrar o ponto G dela. E a gente trabalha muito isso no consultório, com muita descrição, mostrando para ela de uma maneira super tranquila, super leve, como a sexualidade é importante, trabalhando alguns tabus de religião, de conceitos familiares, que tem que ser super bem trabalhados, entendeu? Mas eu acho que isso tem que ser conversado com o parceiro, isso tem que ser conversado na família dela, se ela ainda não é casada, com o marido, se ela é casada com o marido, se com a parceira, se ela é casada com uma mulher. Tanto faz aqui, eu também não defendo, e não estou querendo dizer que o sexo tem que ser entre homem e mulher para ter prazer, como eu falei aqui, o sexo entre mulheres, o orgasmo é muito mais comum do que o sexo entre homem e mulher, né? Como eu falei para você, as mulheres bissexuais têm mais prazer e as mulheres homossexuais têm mais prazer do que as mulheres casadas heterossexuais. Então, alguma coisa está acontecendo de errado aí entre os casais heterossexuais, né? Acho que talvez uma falta de conversa, uma falta de intimidade mesmo, já que nós estamos falando de intimidade e beleza, né? Então, conhecer o próprio corpo. A Divanilda falou aqui, eu estava vendo aqui nas perguntas do chat, ela falou... Tem umas perguntas aqui, vamos lá. Tem umas perguntas interessantes aqui, onde eu tinha parado. Tem uma aqui que ela ficou até com vergonha de perguntar. Não vou revelar o nome dela. Tá no privado. Pessoal, pode pôr no privado, tá? Qual a diferença de gozar e ter orgasmo? Nenhuma. Eu acho que as duas são a mesma coisa. Gozar é o termo popular para ter orgasmo, entendeu? Todas são a mesma coisa e é muito interessante. Esse trabalho que eu falei para você que essa moça fez em 2010 foi uma repórter que colocaram os eletrodos na cabeça dela para ela entendesse o que estava acontecendo, entendeu? E aí, conforme ela foi se masturbando, as atividades cerebrais foram mudando, e aí eles conseguiram medir o que estava acontecendo com ela, entendeu? E foi um trabalho super legal e realmente mostrou a capacidade que a mulher tem também de sentir prazer e como o orgasmo pode ser interessante, né? O fortalecimento, tem uma aqui da Bruna, né? Que é verdade que o fortalecimento pélvico ajuda no aumento do prazer ou até mesmo chegar ao orgasmo. Super, muito, tem tudo a ver a sua pergunta, Bruna. Fortalecimento pélvico muda totalmente, porque ele melhora demais a parede vaginal, e essa força muscular da parede vaginal consegue trabalhar os músculos da região pélvica, fazendo com que o orgasmo seja mais prazeroso e mais duradouro nas pessoas que trabalham essa musculatura. Então, tem muitos exercícios que, se vocês entrarem na internet, assim, é vasto e amplo, né? Eu até entrei para procurar alguns dados estatísticos, eu adoro estatística, né? Eu acho que sempre números são legais. E assim, tem tanto trabalho, tanta coisa falando sobre como a mulher pode trabalhar a musculatura vaginal, porque depois do parto ela dá uma enfraquecida, fica mais flácida, dá uma mudada mesmo. E esse trabalho da musculatura funciona e ajuda muito a chegar ao orgasmo. Mais importante do que isso, Bruna, é o orgasmo ser mais duradouro, mais intenso e melhor. Isso ajuda demais.
Muito bom, tá vendo, gente? O caminho, olha só, né? Legal, legal as perguntas que vocês estão fazendo, hein? E conhecer o corpo, né, que nem a Divanilda falou aqui, que conhecer o corpo e faz com que melhore a comunicação com o parceiro. A pergunta que eu faço é assim, quantas realmente que estão aqui têm uma comunicação franca com o seu parceiro? Quantas mulheres não fingem o orgasmo várias vezes para a relação sexual acabar logo, para ela ficar livre daquela, para ela que às vezes até é uma obrigação, que ela fala assim, nossa senhora, não acabar logo para esse cara me largar em paz. E assim, muitas mulheres me relatam isso o dia inteiro no consultório, que além de terem relação, elas têm relação e fingem muito o orgasmo, ou porque sabe que não vai chegar lá mesmo, ou porque não está afim, ou por quantas coisas. E assim, e isso é super ruim, eu acho que isso é tão traumático, né? E quando você melhora a intimidade, que você faz um tratamento estético e você se sente segura com a sua intimidade, você com certeza, toda mudança estética é uma vitória. Eu falo que fazer um botox, fazer um preenchimento labial, fazer uma estética da intimidade é uma vitória, porque você conseguiu uma coisa que você estava buscando. Qualquer procedimento. Quando você compra uma roupa, você está triste de saco cheio, mulher. Você vai lá e compra uma roupa que você gosta, um batom que você acha legal. Não é muito bom isso? Você não acha que isso é uma coisa super interessante? Então é uma conquista. Você não sente um prazer? Nossa, eu comprei aquele vestido que eu estava querendo. Eu comprei um sapato que eu tinha visto na vitrine. Nossa, te dá prazer. É momentâneo, mas te dá prazer. É a mesma coisa, porque teve uma conquista. Então, conquistar sua intimidade e se sentir melhor com você mesma vai te dar prazer, é óbvio, porque é uma conquista. Toda pequena conquista vale muito. Eu acho que isso é a grande importância da sexualidade. Olha aí, gente, falando de conquista, né? O Alexandre Peruso falou das pequenas conquistas. Olha, ele não pensou em falar uma conquista como essa, mas olha, o doutor Leandro está trazendo um outro olhar das conquistas com relação à sexualidade. Por que algumas mulheres têm orgasmo múltiplo e outras não? É assim, o clitóris, que é o órgão da sensibilidade feminina, depois que ele é estimulado o suficiente, que ele atinge um nível de estímulo máximo e importante, ele continua ativo. Então, ele já é como se você fosse esquentar uma... Vamos fazer um exemplo que não tem nada a ver, mas vamos dizer que você vai esquentar uma comida e ela continua ali quentinha em algum lugar. Depois, para você poder pegar aquela comida de novo, você precisa esquentar menos, porque ela já está ali naquele lugar. O clitóris funciona da mesma maneira. Ele é um órgão de estímulo sensorial. A hora que ele atinge aquele nível de estímulo sensorial, se ele for muito bem trabalhado na hora da relação sexual, ele está muito próximo de um outro orgasmo. Então, ele não precisa começar do zero para começar de novo. Por isso que a mulher consegue atingir o orgasmo múltiplo ou muito mais orgasmos do que um homem, que ele tem aquela relação, aquele orgasmo, ele precisa de um tempo para se recuperar, para poder ter relação novamente. A mulher não. Mas aí as mulheres falam assim, mas por que a minha amiga falou que ela tem orgasmos múltiplos? Eu mal tenho um, porque é o tanto de trabalhar a sua sexualidade, conhecer o seu corpo a ponto de o estímulo ser máximo naquela região. E aí, assim, como que esse estímulo vai ser máximo? É individual, cada um atinge a sua intimidade, a seu estímulo individualmente, a ponto de poder pedir para o parceiro, falar, olha, isso aqui me dá muito prazer, é isso que eu quero, é isso que funciona, né? Não depende, Gabriela, só do homem. Eu acho que depende do Depende do casal. serviço Olha, do ela homem. querendo empurrar uma Então, responsabilidade para o homem. esse orgasmo Depende de todo depende. todo mundo. Responde aí, você já leu a Estou pergunta. querendo criar problemas, porque tem alguns homens assistindo aqui. Eu vou ter que depois me explicar para os homens também, entendeu? Eu acho que não é isso só do homem, não. Eu acho que é o conjunto. É um time que tem que jogar entrosado. Eu sempre falo isso. Tem que conversar e tem que saber de tudo. E aí, com certeza, se você conseguir que o homem que está com você entenda você e consiga estimular você da melhor maneira possível, tenho certeza que você vai ter orgasmos múltiplos e vai ser muito feliz, entendeu? Ai, gente, isso é legal. Deixa eu ver aqui as outras que passou aqui para cima. O fortalecimento, o conhecimento do corpo.
Deixar a intimidade bonita para mim mesma, me sentir bem comigo mesma, intimidade também deve ficar bonita. As mulheres, elas não... É novo essa coisa de deixar a intimidade bonita, não é, doutor Leandro? Essa coisa de... É relativamente nova. A gente mesmo conversou sobre isso, né? Você falou assim que você não conhecia muita gente que trabalhava com isso. Existem alguns profissionais que trabalham com isso. Geralmente acabam sendo ginecologistas mesmo, que acabaram derivando para esse caminho. E existem vários trabalhos. Existem lasers que dá para fazer na parede vaginal para melhorar a lubrificação. Porque a mulher na menopausa, por exemplo, ela diminui muito a lubrificação vaginal, ela tem dor, ela tem uma atrofia da parede vaginal. Existem lasers específicos para isso, tem alguns aparelhos que trabalham muito essa parede vaginal, melhorando a lubrificação, melhorando a elasticidade, até que a elasticidade melhora na hora da penetração e ela tem prazer maior. Tem tanta coisa na área da estética da intimidade, tem até uma coisa que eu não faço, mas que eu acho que é legal, tem até implante capilar, não sei se você sabe, no Monte de Vênus ali, para quem está com meio falho de pelos, né, e quer cobrir. Então, agora existe até um implante capilar nessa região, que eu não faço, e também provavelmente eu acabar não fazendo, que já é mais coisa do que eu posso abraçar, com certeza. Mas essa é uma das coisas que acontecem bastante, e hoje em dia o pessoal tem pedido também no consultório, por incrível que pareça, apesar da moda ser mais raspado do que peludo, tem gente que gosta bastante de ter um pouquinho de pelo ali e pede para fazer esse implante que está na moda também, tem acontecido bastante. Nossa, mas não é uma região muito delicada para ficar fazendo tanta coisa? Oi? Não é uma região muito delicada para conseguir fazer tanta coisa? Não dói essas coisas? Não, olha, o procedimento acaba não sendo muito indolor, porque ele pode ser feito com anestesia. Todos os procedimentos, quando você vai fazer um procedimento de preenchimento, você faz um bloqueio local, a pessoa quase não percebe o que está acontecendo, entendeu? Tem uma sensibilidade maior na região, então, assim, dá para... Na maioria das vezes é uma coisa local e única, entendeu? Muito tranquila. Olha, Tem uma aqui pergunta aqui. temos um homem aqui, Alan, aqui, esposo da Bruna. Gostaria de saber sobre o famoso skirt. É o skirt. Como Subiu funciona? Toda mulher tem algum período que tem que acontecer esse fenômeno. Eu nunca vi, mas tenho curiosidade. Alan, existe um mito em relação a isso. Isso não é uma coisa que tem que acontecer em algum momento. Ele pode acontecer. Existe muito mito, como é que eu vou dizer, muita história a respeito. Eu mesmo nunca vi ninguém me contar que aconteceu. Eu acho que isso é a coisa mais de filme, né? Então, não acho que seja dessa maneira, que esse orgasmo pode ser tão intenso a ponto que isso possa acontecer, né? Eu acho que isso, na verdade, não passa de um excesso de lubrificação que pode ser confundido de alguma maneira com isso. Tá? Então, explica aí para o pessoal o que é o skirt. O skirt, na verdade, seria um orgasmo em que ela tem um tipo de uma ejaculação, né? É isso que você está perguntando, né, Alan? Então, assim, e aí, se você... Óbvio, não sei quantas pessoas aqui veem algum filme nesse sentido, mas tem muita coisa na internet. Hoje a internet é um território amplo, e aí mostra a cena das mulheres tendo orgasmos em que elas ejaculam como um homem. Tem muita fantasia nisso aí, né? É muito difícil que isso aconteça, mesmo porque eu não acredito que seja assim que funcione. Eu acho que o orgasmo não tem a ver exatamente com uma ejaculação feminina, e sim com uma grande lubrificação vaginal, e tão intensa que isso pode ser confundida. Mas a mulher que está muito excitada, ela pode ficar tão lubrificada que parece que ela se urinou, de tão lubrificada que ela está, entendeu? Algumas mulheres gostam e amam essa sensação, e umas mulheres odeiam essa sensação. Mas depois que elas entram na menopausa, elas vão adorar, porque elas vão começar a ficar secas e vão começar a falar: ai, que época boa, quando eu ficava úmida, entendeu? Porque daí era melhor, né? Sim. Acho que, Gabriela, acho que eu respondi sobre o que é o skirt. Agora, passei de uma cirurgia de retirada de útero e do colo do útero. Pode resultar para mim, e o que eu devo ter como prevenção? Olha, Divanilda, a retirada do útero, ele muda um pouco o assoalho pélvico quando você tira o útero e o colo e o ovário. O assoalho pélvico, ele muda de posição, ele dá uma abaixadinha e ele pode levar, às vezes, até uma perda urinária associada. Isso deve mudar para você nesse sentido. Com relação ao orgasmo, algumas mulheres falam que muda, não muda, porque, como eu acabei de falar aqui, o orgasmo está no clitóris. São 19 horas. O orgasmo está no clitóris. Então, não é nesse sentido.
tá? Que você vai ter que mudar nada. Eu acho que o exercício físico, o exercício da musculatura perineal, existem vários na internet, eu recomendo que você entre, tem 1 milhão de opções na internet, encontre o que combina com você, faça esse exercício que você vai ficar super bem, né? Com relação à retirada do útero, já tive pacientes que falaram sobre dores na relação. Porque, como eu falei, quando você muda o assoalho pélvico, às vezes você encurta muito a vagina, né? Então, para você retirar o útero, dependendo do tipo de cirurgia que você faz, e você encurta a vagina, e o pênis ele chega no fundo que ficou ali, que é uma cirurgia que você obstrui aquela entrada vaginal, ela acaba ficando um pouco mais curta. Porque, assim, quando você vai ter relação sexual, a coisa mais importante de se entender é que a mulher precisa estar excitada para a relação não ter dor. Para ela estar excitada, precisa de várias preliminares. E as preliminares, se os casais acharem melhor entre eles. Mas, quando a vagina... Imagina que a vagina ela tem uma medida e o útero ele fica mais inclinado. Quando a mulher está excitada, essa vagina se alonga e o útero abaixa, ele fica mais horizontalizado. Para quê? Teoricamente, o organismo entende que aquilo está pronto para receber o esperma, então ele está na posição melhor. Então, ocorre uma mudança da musculatura pélvica e uma mudança da posição uterina e um alongamento da vagina quando a mulher está excitada. Então, ela está melhor e mais pronta para receber um pênis. Uma coisa que ajuda muito, então, na hora da relação é estar muito excitada ou muito bem lubrificada para que essa relação seja menos dolorosa. Se mesmo assim ela continuar dolorosa, é ideal procurar o ginecologista para ver se ele pode fazer uma intervenção cirúrgica para melhorar isso, entendeu? As mulheres procuram a parte estética para melhorar isso? A estética pode fazer alguma coisa ou é só cirúrgico mesmo? Olha, a estética pode fazer muita coisa, pois como eu falei para você, o laser da parede vaginal, nesse caso dela que fez a cirurgia, o laser de parede vaginal pode melhorar muito a lubrificação e a elasticidade, melhorando a dor, né? Se você, por exemplo, trabalhar... o que eu acho que é importante falar quando a gente vai fazer um procedimento estético, por exemplo, o próprio preenchimento, é o que eu falei para você, da pessoa se sentir confiante e segura com relação à intimidade dela. Porque é muito impressionante o número de mulheres que têm vergonha da própria intimidade. Ou porque ela, por exemplo, pode ter um pequeno lábio muito grande, né? Então ela tem vergonha daquele pequeno lábio grande. A gente faz a cirurgia que chama ninfoplastia, que é quando você retira aquele pequeno lábio, você tira uma parte, não todo, você tira uma parte, aquela parte que está sobrando, e deixa a vagina ficar mais anatômica, mais uniforme. Ela perde vergonha, porque às vezes aquele pequeno lábio, ele everte na hora da relação e incomoda, porque dá dor na hora da relação também. Então, essa é uma das cirurgias que a gente faz que tende a melhorar bastante, entendeu? Lá na live, eu lembro que você falou alguma coisa sobre Botox, sobre a toxina botulínica na região íntima. Fala um pouco mais sobre isso. Acho que você falou do ponto G, uma coisa assim. Na verdade, não é o Botox. Na verdade, a gente faz um preenchimento no ponto G, que é o G-Shot, né? Eu conversei com você superficialmente agora, eu falei, tinha tanta pergunta que eu acabei deixando de lado. O G-Shot, o que é? A gente coloca 1 ml de ácido hialurônico no ponto G da mulher, para que na hora que ela tem a relação sexual, faça uma lombadinha mesmo no ponto G, e ela consiga sentir uma melhor penetração e ter um prazer mais prolongado e mais intenso. Esse ponto G é muito fácil da mulher encontrar. Ele é a base do clitóris, ele faz parte do clitóris. Ele é uma região, o clitóris ele tem em média mais ou menos uns 5 a 6 centímetros no total. Não é só a parte externa, ele tem uma parte interna. E ele acaba mais ou menos na parede superior da vagina. Então ele é muito fácil de ser encontrado, porque você coloca a polpa digital, ele tem que estar mais ou menos 1 centímetro da entrada da polpa digital, assim. E como é que dá para perceber? Só dá para perceber com o tato mesmo. Você pode você mesma fazer isso em casa, ou pode pedir para o parceiro ou para a parceira fazer, né? Com a mão espalmada, ela vai aonde está aquela região que eu falei, e 1 centímetro mais ou menos ela sente com a ponta do dedo. A parte mais rugosa, mais enrugada, parece que está mais... Sabe quando você fica muito tempo na água e a ponta do dedo fica toda enrugada? E você percebe, essa é a parte mais rugosa que dá para ser percebida na hora. E esse é o ponto G. Esse é o lugar de você ter maior estímulo. É esse lugar que você tem que pedir para o seu parceiro estimular na hora da relação. Então, tem 3 posições maravilhosas que a mulher pode ter um prazer melhor com o ponto G na hora da relação sexual.
Mas a mais importante, as mais importantes são quando ela está sentada sobre o homem, que o pênis ele tem um contato muito maior com o ponto G dela, ou quando ela está de quatro, ou o famoso que o pessoal fala, que eu não gosto do termo, mas todo mundo conhece, é o popular frango assado, que eu acho assim, é um termo muito popular, mas que a gente ouve toda hora, e porque é um ponto que o pênis ele consegue a parte inferior dele, né? Doutora, tá aí? Oi, tô aqui. Então tá bom. Você pausou, tá bom. Pode Pausou? continuar. Então. Eu acho que foi isso aí. Então, acho que essas posições são super importantes para ela conseguir ter prazer na hora da relação. E encontrar o ponto dela com o parceiro é uma das coisas mais importantes. E aí, quando tudo isso é feito e a intimidade ainda não... Ela não conseguiu encontrar o caminho da intimidade dela, porque ela ainda tem vergonha, a gente está aqui justamente para isso, para melhorar, fazendo os preenchimentos, fazendo os clareamentos, fazendo ponto G, fazendo laser de CO2, fazendo a ninfoplastia, que é a diminuição dos lábios vaginais, e isso eu acho que ainda é super importante, e trabalhar muito quando ela tem essa insegurança, melhora demais a autoestima. O doutor Alexandre falou das pequenas conquistas, e eu falo que a transformação não precisa ser muito grande, ela pode ser pequena, ela pode ser uma coisa tão simples que a mulher faz por ela mesma, que ela vai encontrar uma melhoria de vida tão grande, ela encontrando essa pequena conquista aí, ela melhorando a sexualidade dela, não vai mais ser uma pequena conquista, vai ser uma conquista gigantesca, porque resolver a sexualidade, e você sabe muito bem disso, doutora, é um dos caminhos mais difíceis do ser humano, você não acha isso? Muito difícil. Eu até ia falar para você, tive muitas pacientes com problemas com sexualidade, com a relação sexual, tipo assim, sabe aquele vaginismo? Sei. Não sei se você já pegou muitos casos. Eu queria que você falasse um pouco do vaginismo, porque tem bastante gente que tem, não fala, não pede ajuda, não busca ajuda. Um dia uma falou numa roda de churrasco que tem e que não rola desde sempre. E coitado do marido, gente, no churrasco ali, todo mundo olhando para o marido e a mulher na roda de churrasco contando uma desgraceira dessa. E aí Jura, o marido junto ali? Meu Deus do céu. não, ele não viu, ele estava com os homens para lá, mas ela na roda de churrasco com a mulherada pega e fala que Bom, não. mas ela falou isso e as outras vão falar para os maridos. Coitado desse cara, ele vai pegar. Não, eu toda vez que olho para o pobre, eu olho, Lógico. vem essa história. Ah, E não rola, gente. Desde que casou, tem mais de 20 anos de casado. Então, você vê, o vaginismo tem E aí vários eu falei, problemas. você procurou ajuda? Ah, fui atrás, mas não resolve. Gente, não foi atrás, não. Isso não é um conjunto de psicológico e também cirúrgico, e também. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem casos. Essa sua live vai para a internet, tem problema? Nenhum, imagina. Nenhum? Tá bom, vou colocar porque eu estou gravando. É E os aberto. outros, eu pedi autorização, não pedi autorização para os outros, e aí, como eu estou achando o tema bastante interessante, para a gente ajudar essas pessoas. Então, eu Olha, queria que você falasse sobre isso, porque eu já peguei muitas pacientes com essa questão de que a vagina não abre. É assim, ó, teve um caso de uma paciente que ela falou que casou, no dia do casamento, aí o homem vai desabotar o vestido dela, ele desabotou e ela não queria deixar, disse que no namoro tinha um certo fogo, mas aí, na hora que casou, ele pegou e foi, ela falou assim, ai, hoje não, na lua de mel, ela fez, não, hoje não. Aí ele fez assim, não? Ela, não, hoje não. Aí ela falou assim, doutora, sabe quanto tempo durou esse hoje não? Um ano. 20 anos. Um Não, ano? essa durou um ano para deixar fazer. E mesmo assim não rola, é uma coisa ruim. Tem uma outra que está casada há muitos anos, muitos mesmo, e ela ainda é virgem. Ela não deixa. Então, eu desconfio que tem o vaginismo, sim, ali, ela não deixa a penetração. E eu penso que tem a parte psicológica, mas também tem a parte cirúrgica, a parte sua, a parte... Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, porque vai por mim, um monte de gente vai se beneficiar com esse assunto.
Olha, o vaginismo, o vaginismo puro, ele tem a causa mais psicológica mesmo. O medo é tão grande do ato sexual, e esse medo pode estar relacionado a uma autopunição, uma punição do parceiro, uma relação péssima com os pais, quando ele tem a causa psicológica de a contração vaginal ser tão grande, tão importante, que o homem não consegue penetração. Ele pode ser o cara mais fortão do mundo, a melhor ereção do planeta, que ele não vai conseguir, entendeu? E ela realmente trava de tal maneira que não há meio de ter relação sexual com essa pessoa. E ela só vai ter relação quando ela resolver esses problemas internos, que são mega difíceis de resolver, mas tenho certeza que, como uma profissional excelente como você, ela vai encontrar um grande caminho. E também tem uma outra coisa: existe a possibilidade dela ter realmente um problema na vagina. E isso precisa ser avaliado através de um exame ginecológico, ou através de um ultrassom, ou da combinação de todos eles, de um ultrassom e um exame ginecológico bem feito, para ver se ela não tem uma atrofia vaginal verdadeira, se ela não tem uma agenesia da vagina. Eu já tive alguns casos de mulheres que têm esteticamente, externamente a vagina perfeita, mas ela não tem vagina, não tem a entrada, não tem a parede, não tem vagina completa feita, entendeu? Ela tem a genesia, pode ser só da vagina, pode ser da vagina e do útero, vagina, útero e ovário. Então, assim, existem vaginas bem mais curtas, existem uma atrofia de parede vaginal, existem várias coisas que o ginecologista ele vai ter que pesquisar numa consulta ginecológica e numa conversa com ela. Tirando um problema fisiológico ou físico, ou de malformação, ou qualquer coisa desse tipo, qualquer outra causa de vaginismo, do meu ponto de vista, óbvio que pode ter outras discordâncias, tem uma causa psicológica, e essa causa é muito, 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 muito importante. A ponto de bloquear realmente, sim, de ela continuar virgem mesmo, e vai morrer virgem, não, sim, vai ter relação, porque se ela não resolver a cabeça dela, né? E no caso do ginecologista, ela já passou com o ginecologista, essa pessoa, não tem nenhum problema na vagina? Não deixou colocar, não deixou fazer exame nenhum, não deixou, não conseguiu. Então, veja, tem um problema muito maior, né? Nem o ginecologista às vezes consegue. O ginecologista não conseguiu fazer exame, não conseguiu. Aí o ideal seria fazer um ultrassom, ver se ela tem realmente uma vagina completa, estruturada, como é que é, entendeu? Tem uma pergunta aqui sobre sangramento após a relação sexual e esse sangramento durar muitos dias. O que seria isso? Olha, sangramento após a relação sexual pode ter várias causas, né? Pode ser desde uma rotura de parede vaginal, dependendo do tamanho do pênis, dependendo do tamanho da vagina, dependendo da lubrificação. Se ela não estiver bem lubrificada e o cara tiver um pênis grande e na hora da relação for muito intensa, pode ter rotura de parede vaginal. Eu já peguei rotura de parede vaginal que eu tive que suturar no pronto-socorro, para você ter uma ideia. Misericórdia. De tanto que sangrava. Pode ter uma laceração pequena, que pode sangrar, sangra realmente alguns dias, ou ela pode ter uma feridinha no colo do útero, que também pode sangrar, ou ela pode ter um pólipo, que também pode sangrar. Então, o sangramento após a relação é muito necessário que se faça uma consulta com o ginecologista para que ele avalie, né? Isso é muito importante, realmente, porque a causa de sangramento tem muitas, muitas causas. Aqui, o resto. Dura muitos dias, os exames não mostram nada. Se no exame você não tem nada, depois, por exemplo, se você faz um uso de anticoncepcional, pode ser o anticoncepcional. Se você não faz uso de anticoncepcional, no exame ginecológico, tem que perceber se não tem nenhuma feridinha ali naquela região. Se aquela feridinha não está sangrando, mas o ideal mesmo seria que o médico avaliasse você durante o sangramento, não depois que ele para, porque daí ele vai conseguir perceber da onde o sangramento está vindo. Se ele vem da vagina, se ele vem do colo do útero, da onde ele vem. Às vezes o exame de ressonância, de ultrassom, alguma coisa desse tipo, não avalia. O melhor de tudo é que o médico avalie você durante o sangramento. Aí ele vai perceber da onde esse sangramento está vindo. Eu acho que seria o melhor caminho. Ela colocou aí, exames e portadora. Eu vi que ela fez vários exames e acabou não dando nada, né? Tem SOP, né? Tem a síndrome de ovário policístico. E precisa ver, na hora que você está sangrando, viu, Aline? O ideal seria examinar você durante o sangramento.
ver se esse sangramento não é realmente do colo do útero ou da vagina. Só tem 2 lugares que você pode sangrar, ou direto do colo do útero ou da parede vaginal. Então, a hora que você está sangrando, aí o médico vai ver da onde está vindo o sangramento, que a partir daí, né, a gente vai poder entender. Provavelmente, como você falou, tomou o Primoxiston, voltou agora, deixa para ir na consulta. Mas, Aline, não espera parar de sangrar. Vai sangrando. O ideal é que ele examine você com sangramento. Daí ele vê da onde vem o sangramento e só aí ele vai poder fazer um diagnóstico melhor, tá? Muito bom, gente do céu, né? A gente ficaria aqui muito tempo conversando com o Dr. Leandro, não é? Que maravilha, não é? Eu vou colocar essas informações lá, vou salvar, tá, gente? Aí depois vocês assistem de novo, deixam as perguntas para o Dr. Leandro lá na rede social. Dr. Leandro Pellegrini, segue ele lá, ele está na minha página também. Tem live dele comigo no feed. E deixa suas palavras finais aí para o pessoal, Dr. Leandro. Bom, é o que eu queria deixar de palavra final para suas seguidoras, para o pessoal que tirou esse tempinho para ficar com a gente aqui até esse horário, é que a gente tem que lutar pelas pequenas conquistas e nunca mais importante do que nesse momento que nós estamos vivendo, que a gente só vê notícia ruim na televisão, desliga a televisão, vai cuidar da sua família, vai ficar com quem você gosta, vai curtir seu parceiro, vai curtir seu marido, seus filhos. E eu falo que o prazer ele está relacionado às pequenas conquistas. Então, ganhe todo dia um degrauzinho na sua vida, que com certeza você vai ter alegria, prazer e sucesso. E se esse degrauzinho for do lado sexual, com certeza seu prazer vai ser muito maior. E se eu puder ajudar, meu consultório está à disposição de todas vocês para que eu possa cuidar melhor e deixar vocês atingirem esse prazer, se Deus quiser, um prazer contínuo que leve para o resto da vida. Não importa quantos anos vocês tenham, porque a sexualidade após a menopausa existe também, a sexualidade depois da terceira idade existe também, né? E é muito importante que vocês entendam que isso faz parte. É a única coisa que a gente ainda pode fazer que não cobram da gente, pelo amor de Deus, que o governo não tem como monitorar, o resto a gente está ferrado. Não paga imposto. Já pensou se pagasse imposto? Nossa, mas é que eles não descobriram como, porque o dia que descobrir, nós estamos ferrados. Porque para tomar água paga, né? Você paga para tomar água. Você paga para tudo, até para tomar um copinho d'água mineral. Você imagina, esse é o único que a gente não paga. Gente, aproveita, vive esse momento, é a coisa melhor do mundo. E de graça, de verdade. É lógico que tem gente que paga por isso. Estamos falando de quem não paga por isso, estamos falando de quem faz por prazer. Mas muitos casamentos hoje são desfeitos, muitas relações são desfeitas por causa da questão sexual, sim. Por causa dessa cumplicidade entre os parceiros e essa reciprocidade na intimidade, né? Então, existe um desalinhamento e o casamento não resiste. Teve uma pessoa que falou assim para mim, assim, que rolava lá com eles a cada morte de papa. Cada morte de papa. Papa não morre nunca, né, gente? Nossa a troca de papa é difícil, né, gente? Então, assim, eu penso que se a pessoa tem algum problema nessa questão nessa questão com o parceiro, e isso está comprometendo a relação, precisa procurar, sim, ajuda. Tem como. Olha aí, o doutor Leandro, quanta coisa interessante ele falou hoje, nessa noite. Coisas que vocês não teriam perguntado para outras pessoas, vocês perguntaram aqui. O meu público, o legal do meu público é isso, doutor Leandro. Muito feliz. Eles têm uma abertura muito grande comigo, então, lá no grupo, né, no desafio, eles relatam tanta coisa íntima da vida deles, que aí quando chega numa palestra assim, é por isso que eu quis que fosse assim, uma rede fechada, tudo. Por quê? Porque eu vou tirar depois as perguntas, tá, gente? A hora que passa as perguntinhas, que tá os nomes de vocês, na edição, eu corto, tá? Fiquem tranquilos. Então, tá fazendo aqui, elas se sentiram mais à vontade para perguntar. E, meninas, parabéns pela coragem, pela disposição de fazer as perguntas para o doutor Leandro, porque a palestra dele acabou ficando em torno das perguntas de você. Ele é maravilhoso, sim, foi excelente. Então, sigam ele lá. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado. Faço com o maior carinho. Se eu puder ter ajudado, eu fico muito feliz. Eu queria agradecer seu espaço, Vânia, mais uma vez.
você com certeza trazendo um público tão variado e tão interessante do mundo inteiro para ouvir a gente poder falar. E eu sempre falo que em 1 hora, se eu conseguir atingir 20, 30 pessoas, é muito melhor do que eu passar um dia inteiro atendendo, que eu nunca vou conseguir falar o que eu falei aqui. Então, muito obrigado pelo espaço. Não ia conseguir mesmo, e elas não iam conseguir perguntar. Então, muito obrigada pela contribuição, uma contribuição riquíssima, valiosíssima, porque dentro de cada casa, de cada lar, pode ter uma mulher sofrendo por uma das questões que você abordou aqui, né? Claro. Gratidão, gratidão. Obrigado. Muito obrigado.